Bom, boa noite a todos e todas. Nossa live aí dando início a partir de agora para a gente falar um pouquinho sobre educação e cultura. Vamos ter um tempinho antes da gente começar mesmo para a gente colocar no Instagram, para a gente colocar o link em em outras páginas do Facebook também. Então, já já a gente começa realmente a falar sobre a nossa, o nosso tema de hoje, né? Que é um tema super necessário, um tema super importante que nós dois temos aí como principal, né, tema das nossas vidas, porque escolhemos ser professores. Então, vou jogar aqui, tô fazendo cópia para jogar nas outras redes sociais, tá? Então, só um momentinho que a gente já começa com tudo. E aí, quando a gente ajustar tudo direitinho aqui, vocês vão saber. Diogão, boa noite. Fala um pouquinho aí também, enquanto eu vou ajustando Boa aqui noite, o. meu amigo. Boa noite. E essa é uma live numa semana especial, né, meu amigo? A gente está, 2 dias atrás foi o dia do professor, foi o nosso dia. Então já queria começar te dando os parabéns, meu amigo, pelo Dia dos Professores, né? Deixando Obrigado, um meu amigo. recado. E aí, para todos os professores, para todas as pessoas da educação que estão nos assistindo aí, que vão começar a nos assistir, né? Meus parabéns, que nós possamos enfrentar as dificuldades que venham a surgir em nossos caminhos, né? Com muita força, com muita garra e sabendo que não estamos sozinhos, né? Estamos juntos aqui nessa batalha, né, meu amigo? É isso aí, Diogão. Eu tô jogando aqui na minha página do Facebook, porque eu tenho duas, né? Então, há mais pessoas poderem ser atingidas, né? E aí a gente já já dá início ao que a gente tem para falar. Tô jogando, vou jogar também no Não Cala São Pedro, nas outras páginas, né? Para quem quiser acompanhar, Meu poder fazer amigo, as perguntas que quiser. Fala. falando da live de hoje, né? Falando da live de hoje, que é sobre educação e cultura, né? Já para deixar registrado também que a gente gosta da participação das pessoas, né? Eu acho que quanto mais tiver participação, quanto mais tiver perguntas de vocês que nos assistem, de vocês que têm alguma dúvida sobre a nossa candidatura, sobre a nossa campanha, pergunte para a gente, né? Hoje as perguntas serão relacionadas à cultura e educação. A próxima Perfeito. live, né? A próxima live a gente vai definir o tema ainda, mas eu acredito que seja saúde, Renato. Você já pensou em alguma coisa? Na semana que vem, no próximo sábado, né, nós iremos estar falando um pouquinho sobre saúde, aproveitando também que hoje, né, é o dia D da multivacinação que vem ocorrendo no país inteiro. E infelizmente a nossa cidade não deu essa informação, né, a informação necessária para as pessoas, não deu a informação aí para os moradores da cidade. Mas a gente aproveita também esse espaço para poder falar um pouquinho desse dia D. Essa multivacinação vai até o dia 31 desse mês, tá? Então não é porque você não se vacinou hoje que você não vai poder se vacinar. Então essa multivacinação é para levar a criança e também o próprio adulto a se vacinar daquelas vacinas que ainda não fizeram parte da vida desse ser, né? Ah, esqueceu de se vacinar contra a poliomielite, por exemplo. Então você vai lá e pode ir se vacinar, tá, Diogão? Meu amigo, estou aguardando você começar no Instagram aí, para Isso, poder. já vou jogar no Instagram também. Estou jogando aqui, como eu falei, nas redes sociais, né, para a gente estar
tá conseguindo Então, lembrando aí que atingir. quem quiser participar pelo Instagram é o arroba Renato Reis Pessoal. Você pode ir lá e tem o arroba Prof. Perfeito. Diogo Matos, que você pode ir lá também seguir. Segue a gente nas redes sociais. A gente está jogando nosso conteúdo todo lá. A gente está jogando nossas propostas de campanha, nossas propostas de candidatura, nossas propostas de governo, falando melhor, né? A gente está jogando tudo nas redes sociais e a nossa campanha, ela depende muito de você para nos ajudar a disseminar essas propostas, a levar as propostas para as pessoas e fazer com que elas percebam, né, que nós estamos bem preparados para assumir a Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Então, nos acompanhe nas redes sociais, compartilhe as nossas postagens lá, né, leve para as outras pessoas, que a gente depende de você para isso, para divulgar e fazer a nossa campanha crescer. Perfeito, meu amigo. Agora, então, já joguei aqui nas páginas do Facebook e vou iniciar também pelo Instagram. Então, nós vamos também entrar ao vivo agora pelo Instagram, tá? Já tem algumas pessoas aí dando boa noite. A Helena Oliver, boa noite, Helena. Já vamos começar a falar de propostas, tá? Temos o Vanderlei Júnior também, nosso camarada da gráfica, que está nos ajudando pra caramba também, né? Na gráfica dele, que fica lá no Baixo Grande. E temos a Rosângela Morim, nossa querida Rosângela Morim, da educação, funcionária da educação, da servidora da educação aqui de São Pedro da Aldeia. Tá? Então, estou fazendo a conexão aqui no Instagram também, para entrar ao vivo. Acabo de entrar ao vivo no Instagram. Boa noite a todos e todas do Instagram. Agora começa a nossa live sobre a educação e cultura, sobre nossas propostas de educação e cultura. Vou fazer um convite aqui ao nosso querido professor Diogo Souza, nosso co-prefeito. Temos aqui a Adriana Moutinho também, falando que boa noite, rapazes, né? Meu voto é de vocês. Então, agradeço aí a fala pública aí da Adriana, né, de que vai votar na gente. Nós temos também o Vanderlei, que escreveu aí sobre como com o Fundo Municipal de Saúde pode fazer parceria público-privada. Tem algo diferente para utilizar este recurso? Vanderlei, deixa eu só falar para você. Exatamente. Hoje nós vamos nos atinar somente à educação e cultura. Na próxima semana, nós vamos falar só de saúde, tá? Então a gente vai fazer assim, porque senão é muita coisa sempre para a gente estar falando, e aí fica mais fácil da gente dividir, tá? Meu Juliana amigo, Rodrigues, eu tô boa ouvindo um noite também. chiado. Tá ouvindo chiado? Tu tá ouvindo um chiado aí, não? É a sua... Agora, você tá me ouvindo? Tá ouvindo o chiado ainda? Não, agora parou. Melhorou? Beleza. Melhorou. Beleza, então. A Juliana Rodrigues dando boa noite, falando que é professora e estamos sempre na luta. Estamos na luta, com certeza, no dia a dia, para além das urnas, né? Porque os nossos sonhos, eles, na verdade, não cabem nas urnas. Essa que é a realidade dos fatos. Então, vou dar início aqui. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é a educação. Nós temos um plano de governo, tá? Que é um plano de governo que está disponível nas redes sociais, no TSE, no site do TSE, tá? Para quem quiser olhar, todas as nossas propostas são propostas viáveis, que podem ser colocadas realmente, tá? Para serem feitas na nossa cidade. Então não tem nenhuma demagogia, não tem nenhuma brincadeira com os eleitores, com os cidadãos de São Pedro da Aldeia. Aqui no Instagram também, antes da gente começar, a Sueli está dando boa noite, Sueli, tudo bom? A Silva também está acenando,
Matheus Mendes, Matheus, nosso futuro médico, meu ex-aluno, futuro médico, um salve para o nosso querido Matheus, estudante da Unirio, e o Rodrigo Moutinho também está acenando. Então, boa noite para todos e todas, tá? Vamos tocar essa live. Quem quiser fazer pergunta, é só jogar aí a pergunta nas redes, que ela aparece aqui para mim, tá? E aparecendo para mim, eu vou aproveitar e fazer aqui, tentar responder a vocês por aqui, beleza? Vamos lá. Nós temos como educação, né, é um tema muito importante nas nossas vidas, como eu falei no início, é um tema que nós escolhemos para a nossa vida profissional e a gente leva isso com muito afinco, com muito carinho. Nós fizemos sem demagogia, né, sem brincadeira, nós fizemos um belo projeto de educação para a nossa cidade. Eu, para quem não sabe, sou coordenador, né, estou de licença agora, mas sou o coordenador geral do CEP Costa do Sol, do sindicato que representa os profissionais de educação de São Pedro da Aldeia e de Iguaba Grande. Também faço parte da direção do Simprolagos, que é o sindicato dos professores da região dos lagos, das escolas particulares. Então, a gente tentou abraçar tudo isso que a gente vem debatendo todo esse tempo, né? Com a população que trabalha dentro da educação. A Bárbara Dias está dando boa noite, Bárbara Dias. Quem quiser fazer as perguntas aí está aberto para perguntas. Nós vamos, então, falar um pouquinho aqui agora sobre o nosso plano de governo em educação. O primeiro ponto que a gente coloca, eu vou ler aqui os planos e vou explicar, tá? A educação está aqui e vou explicar ponto por ponto, ok? Então, o primeiro é a valorização salarial e melhoria das condições de trabalho dos profissionais de educação. Diogão, achamos que é super necessário a valorização dos profissionais que em São Pedro da Aldeia não tem essa valorização, né? A gente sabe como é o dia a dia dos profissionais de educação em nossa cidade, um dia a dia de trabalho com muito afinco, mas com pouco retorno do poder público. Por essa razão, então, a valorização é algo necessário, né? E como é que vai vir essa valorização? Nós temos aí, em um outro ponto, né, o incentivo aos profissionais de educação da cidade a se capacitarem profissionalmente. Então, nós vamos pegar o PCCR, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, tá, que é feito em conjunto com o sindicato, e nós vamos implantar as ideias daquele PCCR, porque isso é lei. Eu não estou falando aqui que vou fazer algo milagroso, não. Pelo contrário, eu só vou colocar o que é de direito desses profissionais para acontecer finalmente. Porque hoje, infelizmente, o PCCR ele não é cumprido na nossa cidade. Ele tem que ser revisado também de 2 em 2 anos. Então, nós vamos trabalhar junto, né, respeitando o sindicato e toda a autonomia que esse sindicato tem, né? Nós vamos trabalhar junto com o sindicato para revisar esse PCCR e colocar ele realmente como deve ser na nossa cidade. E aí nós vamos valorizar o profissional de educação, que não é só o professor, né? É importante a gente deixar claro, nós estamos falando aqui de merendeira, de porteiro, de auxiliar de creche, de classe, de motorista de ônibus, de auxiliar de ônibus, né? De orientador educacional, enfim, nós estamos falando de toda essa gama de pessoas que trabalham na educação da cidade e que vão ser valorizados, porque se ela quiser fazer um curso na área dela para melhorar o seu trabalho, para poder também melhorar a sua financeiramente, né, a sua vida, nós também estaremos apoiando esse profissional, né? Então, nós temos que fazer um plano que junte toda essa necessidade desses profissionais, né, Diogo?
E, Renato, eu posso falar de carteirinha porque eu tenho, assim, eu sou funcionário de São Pedro da Aldeia, sou orientador educacional, né? E eu dei entrada no meu, na minha, na pós-graduação, né? Na minha especialização, né? Eu dei entrada na prefeitura no processo administrativo em abril de 2019. Olha só, eu entrei entrada para receber, né, de acordo com o PCCR, subir, né, de grau, de acordo com o PCCR, eu sou classe B, se eu não me engano, para ir para a classe E, né? Eu, eu, Sim. eu dei entrada em abril de 2019 e até hoje nada, né? O PCCR ele não é cumprido, ele não é cumprido, né? Então assim, a gente espera muito tempo para que o cumprimento dele possa acontecer. Outra questão que é muito importante, Renato, a valorização dos professores, é que no início desse ano foi dado aumento para os professores no Brasil inteiro pelo governo federal, né? Sim. E a proposta foi para a Câmara de Vereadores em fevereiro, mas cadê a proposta que não foi votada até hoje? Então, olha só, um aumento que é direito nosso do profissional da educação, né? Que foi enviado para a Câmara dos Vereadores em fevereiro, nós já estamos em outubro e não foi votado. Ou seja, o aumento que é direito nosso não foi votado porque os vereadores, enfim, não sei o que fizeram. Não quiseram, porque nem reunião remota eles fizeram para poder aprovar um projeto que já é lei federal do aumento do nosso salário, né? Então, assim, quando se fala de valorização do professor, a gente fala primeiramente de valorização salarial, sim. Mas quem está lá na ponta, nas escolas, e convive com as escolas em estados degradantes, deprimentes, né, é muito complicado. Né? Quantas vezes eu já cheguei nas escolas que eu trabalhei, né, por exemplo, e a sala de aula estava com piso quebrado, né, piso quebrado, estava sem ventiladores, nenhum aluno aguenta ficar na sala de aula, nenhum professor aguenta ficar na sala de aula sem um ventilador. Nesse calor que faz a nossa cidade, quando chega em março, quando chega abril, né, quando chega fevereiro, que aluno aguenta ficar numa sala de aula sem um mínimo de recurso para ele estar lá estudando e aprendendo, né? Aí o professor também não tem condições de ensinar dessa forma. Então, quando a gente fala de valorização do professor, a gente tem que falar da valorização das condições de trabalho do professor. Quantas vezes eu já vi colegas meus, por exemplo, Renato, eu acho bom a gente colocar isso aqui, que eu acho que é muito importante, comprando materiais para poder dar suas aulas do próprio bolso, porque a escola não tem material. Não tem um EVA, não tem um piloto, não tem um giz de cera, não tem uma cola quente para poder fazer as coisas. Quantas vezes eu já vi isso acontecendo e a gente se sente numa impotência muito grande, porque eu estou lá na escola como orientador educacional, né? E os orientadores educacionais, assim como toda a equipe de assessoramento pedagógico em São Pedro da Aldeia, eles são lotados na Secretaria de Educação. Isso Sim. significa que nós representamos a Secretaria de Educação nas escolas. E aí o professor chega para a gente e fala o seguinte, olha, eu não tenho como dar aula porque o meu material, os meus recursos não tem, eu tenho que comprar do meu próprio bolso. E você, como representante da CEMED, fica com uma cara lá lavada, falando, poxa, eu não posso fazer nada. Né? Eu sou representante da CEMED na questão pedagógica, mas na questão administrativa eu não posso fazer nada. Né? E é muito chato para a gente, quanto orientador educacional, quanto supervisor pedagógico, quanto inspetor escolar, inspetor pedagógico, você está na escola e ver essas situações acontecendo. Né? O professor quer fazer uma pesquisa, Renato, e não tem internet na escola, não tem computador disponível. Então, se a gente precisa falar de valorização do trabalho dos profissionais da educação, tem que falar também, por exemplo, da merendeira, que quando chega na escola não tem o EPI básico para ela trabalhar, não tem a touca, não tem o avental, não tem a luva. Perfeito.
né? E aí ela fica toda preocupada de preparar o alimento do aluno e aquele alimento ser impregnado com alguma sujeira que não é culpa dela, porque ela não tem, não foi ofertado para ela o material, o equipamento de proteção, o material higiênico para ela poder trabalhar. É muito difícil, Renato. Assim, se eu for ficar falando de valorização aqui, eu vou ficar falando na live inteira, porque são tantas coisas que eu já vi, já presenciei, já vivi nas escolas, Renato, nesses meus 7 anos de prefeitura, né? Eu comecei a trabalhar na prefeitura em 2013, passei no concurso de 2014, fui efetivado em 2015. Então, Sim. nesses 7 anos de prefeitura, eu já vi muita coisa acontecendo. Então, se eu for falar de desvalorização do profissional da educação aqui no nosso município, se você quiser conversar comigo sobre isso, vem falar que você vai ter muitas histórias. São muitas coisas que eu já presenciei. Perfeito, Diogo. Você toca em assuntos super importantes, né? Os EPIs, né? Os equipamentos que são básicos aí para os profissionais de qualquer área. E na educação nós não temos esse básico, né? Então nós temos também que se atinar, se preocupar com essa questão. Antes da gente dar uma continuada, tem algumas perguntas e tem algumas pessoas acenando aqui no Instagram também. Então, o Pedro Dias acenou, Pedro Henrique, beleza. A Débora Kelly, que estudou comigo, querida Débora, tudo bem? A Lidiane, que é filiada ao PSOL, Lidiane, tudo bem. Larissa Santos também. Yuri Klein, irmão da Raíssa, minha grande amiga Raíssa. Maíra Navarro, Arthur Maia, meu querido Cebola, meu irmão, amigãozão Cebola. E a a Bárbara Kelly também. Tudo bem para vocês aí? Qualquer pergunta que vocês queiram fazer no Instagram também podem fazer. Já aqui no Facebook, a gente está fazendo nos dois, né? Nós temos aí, antes de responder as perguntas que foram colocadas pelo Vanderlei e pela Andresa, né, nós temos o boa noite do Tiago Valadares, camarada Tiago Valadares, que na sua foto aí está com a sua esposa, né, a Lidiane, que comentou no Instagram. Um beijo para os dois. E o Vini Melo. Boa noite a todos. Vini Melo, que é candidato a vereador, né, pelo PV, está acompanhando aí nossa live também. Obrigado, tá, Vini, pelo apoio, pelo carinho aí e tudo mais. Bom, a primeira pergunta que foi feita agora foi a do Vanderlei Júnior, né? Supondo que dia 1º de janeiro vocês estejam assumindo a prefeitura e a pandemia ainda esteja rolando. Como melhorar o método de aula à distância? Caso não esteja rolando a pandemia, dá para implementar cursos profissionalizantes online? Bom, primeiro a gente tem que deixar claro que não está rolando nada em São Pedro da Aldeia. Né? Em São Pedro da Aldeia é uma enganação aí em relação a isso. Tá? Até porque há uma dificuldade também, se formos pegar para ver, para os próprios alunos, que muitos não têm acesso à internet. Então, o que a gente defende em São Pedro da Aldeia? Infelizmente, tá, por conta dessas questões, por conta desses problemas, nós defendemos a vida. O ano letivo, a gente recupera depois. Então, Vanderlei, a gente acredita que somente devemos voltar a ter aulas, né, presenciais quando tiver uma vacina. E em relação às aulas à distância, há uma dificuldade enorme dos nossos alunos para poder ter essas aulas. O Diogo, ele sabe, tem a vivência própria também da sala de aula e sabe como é difícil que esses alunos tenham acesso à internet, né? Muita gente, às vezes, acha que pelo aluno ter uma página no Facebook, ter um Instagram, ele consegue, né, ter esse acesso, mas é muito difícil. Às vezes ele consegue pelo Wi-Fi do vizinho, ele consegue pelo Wi-Fi de algum lugar, pela internet que ele coloca lá e dura alguns dias. Então a gente não pode cobrar também isso dos alunos. Então, Vanderlei, para responder sua pergunta, infelizmente, as aulas à distância dentro da educação podem até ser oferecidas e devem ser oferecidas, mas não devem ser algo colocado como obrigatório
por conta dessa falta de possibilidade que muitos estudantes acabam tendo, tá, para acesso à internet. Nessa outra pergunta, de implementar cursos profissionalizantes online, essa é uma ótima ideia, né? Cursos EAD, cursos de ensino à distância podem sim ser implantados, e aí a gente pode abranger até os próprios profissionais de educação da cidade que queiram participar de cursos online, os alunos que queiram participar e a própria população que queira participar de certos cursos, dependendo do tipo de curso, né? Mas nós somos muito também defensores das aulas presenciais, né? Então, para deixar claro, nós podemos sim oferecer cursos online, mas principalmente as aulas presenciais terão muita importância no nosso governo, né, Diogo? Isso. E quando a gente fala também de cursos profissionalizantes, né, a gente tem que entender que a área de profissionalização, né, a área do ensino técnico profissionalizante, é uma área que compete mais ao Estado. Isso não quer dizer que o município não possa entrar nessa área. Não tem problema. Né? Mas a gente pode buscar parcerias com o Estado, como já existe aqui no município. Por exemplo, nós temos o Centro de Vocações Tecnológicas, né? Que também é conhecido como FAETEC, que fica ali atrás da CEMED, né? Um prédio azul, né? Que funciona com alguns cursos profissionalizantes lá. A gente pode buscar com o Estado, né, cursos profissionalizantes de ensino à distância? Pode, para trazer aqui, como fazendo com que São Pedro tenha um polo ali no próprio CVT, né, o Centro de Vocações Tecnológicas. Pode, a gente pode fazer isso. Né? Então, isso não é algo que está muito longe. Basta vontade, Vanderlei. Eu acho que é isso que é importante a gente colocar aqui. A gente, quanto gestor público, ele tem acesso, nós teremos acesso, né, supondo que dia 1º de janeiro nós estaremos assumindo lá, nós teremos acesso ao governo do Estado, nós teremos acesso aos deputados, né, estaduais, né, nós teremos acesso à Secretaria Estadual de Educação, que podemos fazer propostas para eles e trazer cursos profissionalizantes à distância para o nosso município. Eu acho que isso não é algo muito distante da gente, Vanderlei, e essa proposta ela pode acontecer sim. Perfeito, meu camarada. Vamos então, espero que tenha sido respondido, Vanderlei. Qualquer coisa você comenta aí depois, ok? A Andresa Ferreira fez uma pergunta também, né? O que vocês pensam sobre uma educação de qualidade nas escolas municipais periféricas? Então, nós estamos falando de todas as escolas municipais, né? Eu constantemente, por conta do Sindicato dos Profissionais de Educação, passo nas escolas e conheço a realidade, a triste realidade das escolas municipais em São Pedro Aldeia, principalmente as escolas que ficam nos bairros periféricos. Né? Se a gente for pegar escolas diversas aqui na nossa cidade, nós vamos ver que existem problemas que não acabam mais. Então, sempre quando a gente vai nessas escolas, a gente dá uma olhada na infraestrutura, a gente dá uma conversada com os profissionais que trabalham lá e fazemos uma verificação de tudo que é necessário mudar. Né? E aí a gente cobra da prefeitura isso, cobra da Secretaria de Educação. No nosso governo, nós vamos manter isso. Só que quem vai fazer isso somos eu e o meu co-prefeito. Né? Nós vamos até as escolas, nós vamos entrar nessas escolas com a solicitação, né, da direção, que vai ser escolhida por aquela comunidade escolar. Então, a diretoria da escola vai ser eleita pelos profissionais e pelos estudantes, né, daquela escola. E nós vamos, então, verificar junto a essas escolas quais são as necessidades dela. Mas, para isso também, tem algo que tem que ser colocado, que é a descentralização dos recursos da educação também. Nós vamos descentralizar, não vai ficar somente nas mãos da Secretaria de Educação do governo. As escolas vão ter autonomia com a verba que nós temos repartida a essas escolas para poder fazer melhorias na sua infraestrutura. Né? Obviamente, com toda a transparência e dentro
de toda a questão da lei, fazendo licitação para as obras, tudo bonitinho, mas desburocratizando tudo isso, né? Não vai ficar na mão de uma secretaria ou de um governo, porque para isso nós temos que utilizar, às vezes, essa obra, né, essa licitação para fazer obras em diversas escolas, e cada uma tem uma especificidade. Então, nós vamos aí descentralizar, tá bom, Andresa? A verba da educação para distribuir para as escolas que terão autonomia, tá, para poder fazer aí as obras de infraestrutura com o apoio da Secretaria de Educação e do governo. Né, Diogão? Andres, e você tocou num assunto muito importante, porque assim, as nossas escolas periféricas, a maioria delas, elas estão largadas. Estou falando de sua infraestrutura, né? Estou falando da sua estrutura física das escolas, não dos profissionais. Muito pelo contrário, porque os nossos profissionais, eles são profissionais excelentes e tentam tirar água de pedra dali, trabalhando para dar o melhor para os seus alunos. Vou dar um exemplo para você, Andresa, de uma escola, a escola Plínio de Assis Tavares, é uma escola de educação infantil, né, que fica lá para o lado, se eu não me engano, da Estrada do Alecrim, perto, mais ou menos, ali do Retiro, aquela área ali. Não estou lembrando o bairro direito que ela se encontra. Mas é uma escola que há anos sofre, por exemplo, com o seu projeto de esgoto lá, né, a fossa e o filtro da escola, que vazam constantemente ali e que, por exemplo, alagam o pátio da escola e as crianças não podem estudar. Além disso, os vazamentos internos, as goteiras, quando chove, deixam a escola impossibilidade de trabalhar. É uma escola de educação infantil da periferia do nosso município e que não é vista pelo nosso governo há anos dessa mesma forma. Então, assim, como o Renato falou, o nosso compromisso com essas escolas, né, é muito grande e a gente vai estar lá. O nosso compromisso é estar lá. A gente vai. Eu estou dizendo para as pessoas que me perguntam, Renato, e aí, Diogo, como é que você vai ser como vice-prefeito, como co-prefeito? Eu falei, eu vou ser chato, porque eu vou estar nas escolas. Eu vou estar nas escolas, eu não vou ficar escondido atrás de mesa, dentro de gabinete, não. E assim como o Renato tem certeza que ele também não. Né? Nós somos aqueles que vamos fazer, e vamos lá fazer mesmo. Né? Então, a gente vai nas escolas, a gente vai fazer as assembleias, que é muito importante, né? Fazer assembleias abertas, semestrais, para que a gente possa ter diálogo da prefeitura e a sociedade sobre a educação municipal. Então, a assembleia daquele bairro é pais, né, famílias que estudam, que têm seus filhos nessas escolas. O que vocês querem para essa escola? O que é mais imediato para essa escola? O que é mais urgente para essa escola? Né? Eu acho que isso é importante, essa conversa, esse diálogo, para que a gente possa chegar com o pé firme nas escolas, apoiado pela sociedade, entendendo o que a sociedade precisa ali naquele momento. Então, Andresa, nós vamos batalhar muito, muito por nossas escolas, principalmente se tratando de infraestrutura e de condições de trabalho para os nossos profissionais e de condições de aprendizagem para os nossos alunos. Eu acho que esses são os três pontos importantíssimos para a gente. E a gente vai estar ali firme, né, nas escolas. Pode ter certeza. Perfeito, Diogo. Quando você fala, né, dessa vivência que a gente tem, né, que nós vamos também manter, é algo que é comum a gente já vai para as escolas, a gente já passa nas escolas, a gente já cobra. Então a gente só tem que continuar a fazer o que a gente já faz, né? E esse é o nosso grande objetivo. Nós não queremos ter paz nesse início de governo como governantes. Nós queremos mesmo que a população procure a gente, pergunte, reclame, para que a gente possa construir em conjunto. Nós não achamos que nós somos os detentores da sabedoria universal, que sabemos de tudo e que vamos sozinhos construir e melhorar a cidade. Pelo contrário, nós queremos estar lá para organizar a população, ouvir a população
e poder ser o porta-voz dessa população enquanto prefeito e co-prefeito dessa cidade. Então, espero que a gente tenha respondido aí em relação à pergunta da Andresa. O Vanderlei ele fez outra pergunta aqui: educação em tempo integral. Quais os prós e os contras? Vanderlei, nesse primeiro momento, é muito difícil afirmar para você que nós iremos implantar a educação em tempo integral na cidade de São Pedro Aldeia. É um sonho nosso? É um objetivo nosso? Com certeza. É uma meta que o governo tem para que até no final do nosso mandato, nos 4 anos, a gente possa implementar isso. Mas eu não posso chegar e prometer que nós vamos agora implementar o tempo integral. Primeiro, nós temos que organizar a cidade, organizar essa questão da educação, dar transparência e ver quais são os déficits, né? Até fazer concurso público para pegar, né, também aqueles já que passaram no concurso, chamar e depois ver o déficit que tem para fazer um novo concurso público, porque teve gente que passou no concurso e não foi chamada ainda, né? A gente tem que pensar nisso também. Também vamos pegar tudo isso e organizar. A partir do momento em que nós organizarmos a casa, a gente pode começar a pensar em educação em tempo integral. Eu acho super importante, né? A gente lembra sempre de Darcy Ribeiro, quando a gente fala de educação em tempo integral, que foi secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, né? A gente lembra também sempre de Paulo Freire, que é um dos caras da educação que a gente mais, eu e o Diogo, né? Que a gente mais se espelha para que a gente possa construir uma educação construtiva na vida do ser humano e não somente uma educação que seja para construir seres de mão de obra fácil, né, para a sociedade. Não é só isso que a gente quer um ser pensante, um ser que reflita sobre as suas questões, sobre os seus problemas do dia a dia, né, e que construa uma sociedade melhor também. Então, em relação ao tempo integral, eu não posso te falar que nós vamos implantar isso no início, mas que é uma meta, sim, nossa. E é super importante, porque você pode colocar na escola a criança ou o jovem para fazer aquilo que lhe é necessário como esporte, como alguma questão vinculada à cultura, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Como diversas outras questões, né, Diogo? Isso. E quando a gente fala de educação em tempo integral aqui no município, né, eu vejo muitos prós, né? E por ver tantos prós assim, é que o Renato e a gente, e eu, nós pensamos que precisamos organizar para chegar nesses prós, para que a gente possa fazer isso direito, né? O Renato tocou num assunto que é muito importante, que é assunto sobre concurso público, né? Tem muitos profissionais que ainda não foram chamados. E fazendo o levantamento disso, nós vamos fazer outro concurso público, porque é muito importante, e é uma das nossas propostas, eu acho que é bom a gente falar sobre isso, é a diminuição dos contratados e a nomeação imediata dos aprovados no concurso público da educação, né? A gente tem que diminuir muito a questão dos contratados. Os contratados eles devem servir apenas para aquelas funções específicas. Por exemplo, licença maternidade, a pessoa pegou no caso, um outro tipo de licença, uma a pessoa está afastada, né, também. Isso, por questões médicas. E aí sim a gente contrata, aí sim é contrato, porque a gente sabe que aquele servidor ele vai voltar, ele está passando por aquela situação, mas depois ele vai voltar. Aí sim é contrato. Mas não é para ter mais, por exemplo, aqueles contratos de 30 anos, de 10 anos, a pessoa contratada todo ano. Né? Isso a gente entende que pode ser uma questão de cabide de emprego. Né? E aí fica muito complicado valorizar os profissionais, que eu acho que a primeira questão de valorização do profissional é fazer com que ele entre para o serviço público através de concurso. O concurso público é uma das valorizações do profissional. Por isso que ele está lá na LDB, né? O concurso público como valorização, se eu não me engano, no artigo 69, que fala sobre a valorização dos professores. Né? Então, a gente precisa fazer isso para que a gente possa organizar e aí pensar, sim, na educação em tempo integral. O que a gente pode trazer como proposta de educação em tempo integral, Vanderlei, eu acho muito importante você colocar isso,
é sobre a educação especial. Me permita falar isso um pouquinho, Renato? Porque, Com assim, certeza. a gente entende que o aluno com deficiência, né, ele precisa ter um tempo de aprendizagem maior. E ele precisa trabalhar habilidades e competências que não são trabalhadas na sala de aula regular. Para isso, ele precisa estar sendo atendido no atendimento educacional especializado, o famoso AEE. E esse AEE, ele funciona num contraturno do turno que o aluno estuda regularmente. Então, por exemplo, se o aluno com deficiência estuda de manhã, ele vai fazer o AEE à tarde. Então, ele vai estar mais tempo na escola e vai estar trabalhando outras competências. Ele vai estar na escola de manhã, tendo o seu momento lá com os colegas, aprendendo direitinho, e à tarde ele vai ter o seu horário para o atendimento educacional especializado, né? Então, o que isso significa? Significa que nós, é uma das nossas propostas, e é uma proposta que a gente vai lutar com muita força, é a criação das salas de recursos multifuncionais no nosso município. E eu vou falar para você, Vanderlei, não existe uma sala de recursos multifuncionais no município. Não tem. Não tem. A única que tinha foi fechada, que era na Escola Municipal Florete Alexandrino, no bairro do Poço Fundo. A única sala de recursos foi fechada. Então, quando a gente fala de educação por mais tempo, não seria uma educação em tempo integral, é claro, mas trabalhar esse aluno em outras habilidades, a gente precisa olhar também para os alunos com deficiência e para a abertura dessas salas de recursos multifuncionais, né? E para isso a gente tem várias propostas. Eu sei que eu já estou me alongando, Renatão, mas eu acho que a gente pode daqui a pouco falar melhor sobre isso. Perfeito, perfeito, Diogão. Vamos dar sequência aqui, porque com a gente é assim. Nós não temos essa de pegar a perguntinha que fizeram antes e ler a resposta, não, como outras pessoas, outras candidaturas estão fazendo. Com a gente é assim, perguntou, a gente responde, porque a gente tem o que responder, a gente tem o que falar, né? Então, a próxima pergunta, a Janice tá mandando um oi aí. Oi, gente boa e maravilhosa, Janice Chaves. Um beijo para você, obrigado aí pela presença. A Fabiana Gomes, ela pergunta, por favor, falem sobre investimento em educação superior de qualidade em São Pedro da Aldeia. Pensam em trazer, se possível, uma universidade, faculdade pública ou particular? Fabiana, está no nosso plano de governo, tá? E eu vou explicar como, tá? Também, para além de falar que queremos e que iremos trazer, eu vou falar como. Em São Pedro da Aldeia, existe um campus da Universidade Federal Fluminense, que fica ali na divisa com Iguaba Grande, que é chamado de Ponta da Farinha. Aquela área toda ali é uma área que é da Universidade Federal Fluminense. É uma área que é colocada para estudos na área ambiental, né? Então, os alunos de biologia, de engenharia de meio ambiente, de veterinária também, sempre estão ali. E naquela área, nós temos um grande espaço ao lado, que era uma antiga salina, que pode ser construído com recursos próprios, né, do município, uma estrutura física para que a gente possa fazer um acordo com a Universidade Federal Fluminense ou com qualquer outra universidade pública que se interesse para interiorizar essa universidade. E eu falo sobre isso com muita tranquilidade, porque quando eu estudei na UF, eu estudei na Universidade Federal Fluminense em Niterói, eu participei do movimento estudantil e fui coordenador do centro acadêmico, né, dos estudantes da universidade, e viajava muito para o interior. Por quê? Porque a UF é a universidade mais interiorizada do Brasil. Ela tem campus em Angra dos Reis, em Volta Redonda, em Rio das Ostras, aqui do lado, ela tem em Três Rios, ela tem em Itaperuna, em Santo Antônio de Pádua, enfim, ela tem diversos campos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. O que ela faz com esses municípios? Uma parceria. O município dá a estrutura
e ela leva os profissionais, ela leva os cursos, os equipamentos. Então é isso que a gente quer fazer também dentro do nosso município. Poder trazer uma universidade pública para São Pedro da Aldeia nesses moldes. E aí a gente tem que pensar com a universidade, com a população, quais seriam esses cursos que nós poderemos implantar em São Pedro da Aldeia. Isso vai trazer, para além de uma educação de excelência para o nosso município, pública, de qualidade, né, 100% pública de qualidade, também vai trazer geração de renda, porque mais pessoas vão ter que viver aqui na nossa cidade. Isso vai trazer, então, uma geração de renda para as pessoas que trabalham com comércio, que vão poder vender coisas para a comunidade escolar dali, que vão alugar as suas casas também para essas pessoas. Enfim, de diversas formas, a cidade vai ganhar com isso, porque vão vir estudantes do Brasil inteiro, como acontece em qualquer cidade que tem uma universidade pública, ok? E aí o Vini Melo faz uma pergunta, né? Vou aproveitar a pergunta da Fabiana e perguntar se pensa em algo para transporte dos universitários para as faculdades em outras cidades, principalmente em cidades vizinhas e próximas, como Cabo Frio e Araruama. Estas acredito ser possível, viável, disponibilizar transporte. Também faz parte do nosso plano de governo, né, Vini? Incentivar não só nas universidades públicas, o acesso à universidade pública, mas também aqueles que estudam em universidades particulares, como foi colocado, em cidades próximas, né, a possibilidade de disponibilizar um transporte público e gratuito para que eles possam ir e voltar. Tá? Para quem estuda e é proveniente do ensino público de São Pedro da Aldeia ou do ensino particular, só que com bolsa integral, nós queremos disponibilizar bolsas, tá? Para que essas pessoas possam ter como se manter lá, quase que uma assistência estudantil, quase não, uma assistência estudantil, para que elas possam ter transporte, ter qualidade do seu transporte, possam poder se alimentar, né? Muitas universidades públicas têm bandejão, a UF, por exemplo, tem um bandejão que é de 70 centavos o almoço, 70 centavos a janta. Então, que a gente possa oferecer uma assistência estudantil para esses estudantes que são provenientes de São Pedro da Aldeia, que saem da nossa cidade, mas que depois podem voltar para trabalhar também aqui com um trabalho de excelência, de qualidade, né? E é importante a gente também deixar claro que nós somos totalmente favoráveis ao passe livre aos estudantes de universidade também. Então, nós vamos lutar junto ao poder público, junto à empresa de transporte atualmente na cidade, né? E depois a gente vai falar sobre transporte, qual é a nossa ideia de transporte, porque a nossa ideia não é manter a salineira, não é manter um transporte privado, na verdade, é a municipalização do transporte, mas isso é tema para uma outra live, né? Mas é que esses alunos tenham acesso ao passe livre, ao transporte público de qualidade, né, Diogo? E outra coisa muito importante, quando a gente fala de cursos em nível superior, né, no ensino superior, é sobre o CEDERJ. Nós temos em São Pedro da Aldeia o polo do CEDERJ, que hoje ele se encontra com apenas 2 cursos, que é o curso de pedagogia e o curso de matemática. Né? O CEDERJ ele é o centro de estudos da UERJ, né, que já é uma universidade pública, é um centro de estudo à distância, né? Mas o que a gente quer é ampliar o polo do CEDERJ, trazer para cá, para São Pedro da Aldeia, também, além dessas propostas que o Renato colocou, que são primordiais, o CEDERJ ampliar os cursos, as ofertas de curso do CEDERJ. Imagina como seria muito bacana, por exemplo, que no CEDERJ pudesse ter história, pudesse ter filosofia. Eu sou doido para cursar filosofia, né? Pudesse ter sociologia, como meu amigo Renato fez lá na UF, pudesse ter outras áreas do conhecimento, né? Ciências da computação, administração, direito, enfim, outras áreas que o aldeense pudesse estudar num polo aqui no seu próprio município. Né? Então, a nossa proposta também é conversar com a UERJ para que a gente possa ampliar o polo CEDERJ e trazer para o município mais cursos, além de tudo isso. Então, a gente tem muita coisa
para ofertar como proposta sobre ensino superior. O que eu quero dizer com isso? A gente se preocupa com a juventude, né? Quantos amigos meus, por exemplo, tiveram que se mudar, né, de São Pedro da Aldeia, ir morar em Niterói, ir morar no Rio de Janeiro, ir morar em cidades fora para poder estudar, né? E ficava aquele tempo lá fora da família, né? O gasto que a família tem com aluguel, com transporte, com alimentação em outra cidade, né? Podendo ter esses cursos aqui, seria muito mais viável, seria muito maior investimento no nosso município e no nosso jovem aldeense, que é a nossa proposta, é investir no nosso povo, da nossa cidade. Né? Perfeito, Diogão. Antes da gente continuar a responder as perguntas que estão aparecendo, né, vou saudar aqui as pessoas que estão comentando no Instagram e também no Facebook. Então, o Arthur Simões de Carvalho acenou para a gente, a Gisele Gomes, a Bruna Souza, a Ingrid Campos, que trabalha lá na Estácio, aqui no curso da Estácio, aqui em São Pedro da Aldeia, o Marcos Queiroz, Marcão, meu camarada, meu primo, a S. Gourmende, a Nilva Apa acenou e comentou: boa noite, excelente proposta. Sou professora do CIEP, deixa eu voltar aqui que saiu, e vivenciei uma educação integral. Era um vínculo diferente do aluno com a escola. Perfeito, perfeito, Nilva. Renatão. A Larissa, oi. A Nilva é a diretora do Colégio Estadual Dr. Feliciano Sodré, Nilva Aparecida. Grande abraço, Nilva. Que bom ter você aqui com a gente. Perfeito, Nilva. Bom tê-la aqui conosco. E se tiver alguma pergunta, fique à vontade. A Larissa Grativol, minha aluna aí acenando. A Ana Fernanda, que trabalha com cultura, está acenando também. A Lisete Lima acenou, Marcelo Bertolo, Odailon, Carol Murta, Lara Sartório, Ana G, e a Ana Fernanda fez uma pergunta na área de cultura, que daqui a pouco a gente vai responder, tá, Ana? A gente está falando sobre educação nesse primeiro momento, e daqui a pouco a gente vai mudar o foco para a cultura, perfeito? E no Facebook, né, nós temos aí. Agora respondemos a pergunta da Fabiana e do Vini, e a Janice colocou uma pergunta. Parceria público-privada não poderia ser objetivada para a aquisição de tablets e conexão de internet com essas crianças numa abrangência total a estudantes no município? Janice, nós somos dois caras que queremos e lutaremos pela educação 100% pública, gratuita, totalmente gratuita e sem vínculo com a questão privada. Então, eu acho que nós temos como ofertar isso, tá, para a população, além da parceria público-privada. Nós temos como fazer isso através de apoio que nós podemos ter de diversos deputados estaduais e federais, principalmente do nosso partido, mas também com a reforma tributária que nós iremos fazer nessa cidade, que é tema também de uma outra live, né, que é para a gente explicar como que a gente vai conseguir mais recursos para poder melhorar a cidade, né? E também através dessa redução, tão importante sempre lembrar, dessa redução do salário que nós iremos ter do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, dos secretários, né? Que é para sobrar dinheiro também, uma economia aí anual de pelo menos 1,5 milhão. Mas isso também é tema para uma próxima live. O Vini Melo falou que, lembra, Renato, como encontramos a escola quilombola com esgoto transbordando na área interna. Com certeza, Vini, nós passamos na escola quilombola juntos, né? E a escola, ela estava deteriorada. Para além disso, tinha um grande matagal com alguns animais peçonhentos ali. Então, a Secretaria de Educação não dava esse apoio necessário para essa escola, né? E a escola que está ali próximo ao bairro entre São Mateus e Botafogo, ali, né? Uma escola quilombola e que tem que ter essa área voltada, essa questão voltada
para os quilombolas e que muitas vezes não tem, né? A Secretaria de Educação, infelizmente, não dá esse apoio necessário. O Vini Melo falou sobre uma escola que fica no Retiro, atrás do condomínio Belo Vale. O Vanderlei perguntou como trazer recursos federais para a educação de São Pedro Aldeia. Seria um sonho muito distante a gente ter uma UFRJ ou um IF na nossa cidade. Acho que o FRRJ, né, que seria a rural do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente respondeu, né, Vanderlei, essa questão quando a gente fala que nós podemos ter uma parceria com uma universidade pública dando essa estrutura, fazer um prédio e dar essa estrutura. E aí a universidade pública faz o que já faz em outras cidades, tá? Entrar com equipamento, entrar com funcionários, entrar com a educação, com as aulas em si, tá? A Janice comenta aqui, eu particularmente acho que cursos profissionalizantes têm que ter aulas presenciais, as matérias teóricas sim, diante da permanência da pandemia, devem ser via internet. Exatamente, a gente também é muito dessa de aula presencial, Janice, a gente também crê muito nisso. O Vini comentou, né? Live boa é assim, não fogem da pergunta e tem conteúdo a apresentar. Tem tanto que a resposta fica grande. Verdade, às vezes a gente responde com respostas grandes, né? Perdão. O Fernando Oliveira, nosso camarada da Unidade Popular da UP, candidato a prefeito em Cabo Frio. Fernando Oliveira comentando, meu prefeito em São Pedro, muito obrigado pelo apoio. Você sabe também que tem o apoio aqui de Renato Reis, prefeito professor Diogo Souza, co-prefeito, e de toda a nossa militância do partido em São Pedro Aldeia. Muito bom esse aceno seu, essa palavra sua. Desejo também, assim como você me deseja aqui, desejo sorte na sua caminhada aí em Cabo Frio. A gente sabe da dificuldade que é apresentar uma candidatura de luta em uma cidade onde o poder público está na mão de vários empresários, de pessoas com dinheiro que vão gastar muito nessa campanha. Então, um abraço, Fernando, boa sorte, que também é professor. Bom deixar claro, né, que o Fernando também é professor. Tiago Valadares comenta, com a pandemia e as dificuldades do ensino remoto, muitas crianças estão desmotivadas. O que vocês pretendem fazer para evitar a evasão escolar em 2021? Tiago, eu acho que a escola ela deve ser um lugar onde abrace, né, a criança e o adolescente. E aí, quando a gente fala de melhoria na infraestrutura da escola, a gente está falando em uma questão básica. Se a gente fosse pensar, você como pai, né, Tiago, você colocaria o seu filho em uma escola privada que não tivesse ventilador, que o quadro tivesse caindo, que tivesse passando esgoto na área de lazer, que os brinquedos daquela escola estivessem quebradas? Acho que não, né? E você cobraria muito essa escola. Por que o ensino público tem que ser tão sucateado? Por que esses problemas devem ocorrer, né, no ensino público? Só porque não há um pagamento direto todo mês, mas já há um pagamento de impostos. Então, a escola pública ela é um direito de todos e todas. E nós vamos lutar para que seja uma escola de qualidade. Então, essa motivação das crianças deve vir junto com o apoio que a Secretaria de Educação deve fazer, de infraestrutura nas escolas, de mostrar que aquela escola ela está aberta ao aluno, aos pais do aluno, à comunidade escolar em si, e que ela vai ter autonomia para tratar as questões específicas daquele local, né, Diogo? Isso, e quando a gente fala também, Tiago, eu acho que a sua pergunta é muito importante, porque você fala de motivação, né? E motivar o aluno só acontece quando você transforma esse aluno no protagonista da sua própria aprendizagem, né? E como fazem isso? Primeiro, dando suporte para que o educador, para aquele que esteja com esse aluno no momento ali do processo ensino-aprendizagem, tenha condições de deixar esse aluno, de transformar esse aluno no protagonista da sua aprendizagem, né? Então, antes da gente falar da motivação própria do aluno, a gente tem que falar do processo que leva a chegar a essa motivação, né? Se o professor não está motivado,
o aluno também não vai ficar. Então, é preciso que haja todo o processo de valorização do profissional da educação, assim como da formação continuada, que está dentro do processo de valorização, para que esse profissional possa trabalhar com alegria, possa trabalhar motivado e possa colocar o aluno como protagonista da sua aprendizagem. Aí sim a gente vence, né, a evasão escolar. Mas para isso a gente tem que investir na ponta, para isso a gente tem que investir na infraestrutura, para isso a gente tem que investir no profissional da educação. E não falo só do professor, falo daquela merendeira trabalhando com alegria, fazendo a comida lá com gostosinho, né, com todo o requinte para o aluno, falando daquele porteiro que recebe os alunos e os pais com um sorriso no rosto, falando do inspetor de alunos que fica lá no pátio, controlando os alunos ali, né, nos seus afãs, para que ele possa se tornar um inspetor, que não seja aquele inspetor ranzinza, né, cabisbaixo, triste, porque não está sendo valorizado. Então, a gente tem que começar do princípio. Vamos lá para o princípio? Vamos trabalhar a infraestrutura das escolas, vamos trabalhar a valorização dos profissionais, vamos trabalhar a formação continuada desses profissionais para que eles possam colocar os alunos como protagonistas do seu próprio aprendizagem. Aí sim a gente vence a desmotivação, aí sim a gente vence a evasão escolar. Bom, a Bárbara Dias, eu acho que eu não coloquei aqui, mas a Bárbara Dias deu uma boa noite para a gente, algum tempo atrás. Boa noite, Bárbara, obrigado pela sua presença. Presença online, né, obviamente. O Rodrigo Marinho, meu ex-professor e hoje colega de profissão. Rodrigo Marinho, boa noite também para você. O Rodrigo aí que trabalha na área de educação física, também é diretor comigo do Simprolagos, né, um sindicato de muita luta. Então, obrigado pela sua participação. O Vini coloca aqui, boa, se o passe livre for implantado, já resolve a questão das cidades vizinhas, com certeza. A Madu, grande Madu, um beijo, Madu, colocou aí que só conseguiu chegar agora e que gosta muito de ouvir nós dois. Então, obrigado, Madu. A gente também gosta muito de te ouvir. Inclusive, a gente quer marcar uma live com você. Depois a gente te procura para a gente falar sobre a questão do meio ambiente, da Laguna de Araruama, principalmente. Tá? O Vini Melo colocou que o Fernando de Oliveira também tem o apoio dele em Cabo Frio, para prefeito, e a Chantal Campelo como vereadora. Grande Chantal também, querida Chantal, da luta lá em Cabo Frio. E a Janice faz uma pergunta que eu vou pegar essa como a última pergunta de educação para a gente passar para a cultura, né? Porque a gente já está chegando a 1 hora de live. No Instagram, quando chegar a 1 hora, ele fecha e a gente vai voltar, tá? Com uma outra live. Então, quem está vendo aí a gente pelo Instagram, se cair essa live, a gente rapidamente vai entrar em uma outra live. Então, voltem lá nas minhas histórias ou na do Diogo, que vocês vão conseguir continuar a nos ver, beleza? E aí a gente vai responder a pergunta da Aninha, da Ana Fernanda Corrêa, daqui a pouco, sobre cultura. Então, a última pergunta sobre educação, para a gente mudar a ficha aí, e sobre esse assunto de escolas militares serem trazidas para o município. Se não cuidarmos das existentes, como fica esse assunto? Se não cuidamos das existentes, como fica esse assunto? Janice, nós não somos a favor de trazer escolas militares para o nosso município, tá? Nós somos contrários às escolas militarizadas, achamos que as escolas militarizadas acabam forçando os próprios profissionais de educação daquele lugar e os alunos a irem em uma conduta, né, diferente do que nós entendemos pedagogicamente como uma conduta de excelência na educação, de uma conduta que tenha a reflexão e a construção de ideias livres, né, como o mote, como a principal ideia da educação que a gente tem que ter nesse município. Nós temos exemplos diversos de escolas militarizadas no nosso país, que vem ocorrendo aí algumas questões muito tristes de enquadramento de professores, principalmente da área de humanas, quando vão falar, por exemplo, do regime militar, né? E aí a gente não pode falar sobre ditadura, porque a ditadura hoje
tem que ser falada como se fosse algo bom. Pelo contrário, nós temos a total convicção de que a ditadura foi uma porcaria, desculpem o termo, mas a ditadura ela deve ser lembrada como um dos piores momentos da história do nosso país. Tá? Então, para além disso, né, a militarização de uma unidade escolar não tem ligação nenhuma com que a pedagogia que nós entendemos como necessária para uma construção, mais uma vez falando, reflexiva dos alunos possa ajudar. Não sei como a escola militar pode ajudar nesse sentido, né, Diogo? Isso. E você falou muito bem, Renato, porque o que a gente pensa é uma pedagogia libertadora, é uma pedagogia em que o aluno ele possa se tornar um sujeito crítico, um sujeito reflexivo da sua realidade e, além disso, transformar essa realidade. Né? Quando a gente fala de escola militarizada, né, a gente entende que a escola militar, pela proposta do governo, né, que está aí, é uma escola que vai trabalhar a estrutura militar na sua organização, né? Mas a parte pedagógica ficaria intacta. Isso é uma proposta, mas o que acontece na realidade é o que o Renato colocou, né? São as ideologias militares invadindo o campo pedagógico, né? O que a gente não quer, e o que a gente não concorda. Né? A gente concorda numa sociedade livre, a gente concorda em que o sujeito possa construir o seu pensamento a partir do conhecimento adquirido na sala de aula, a partir do debate, a partir da discussão, a partir da troca com o professor. Por isso que a gente acredita que o professor não é o centro das atenções, como numa educação tradicional, né? Muito pelo contrário, o professor está sendo ali. Desculpa, o Instagram está acabando agora. Desculpa te cortar. Só para falar que eu vou ter que compartilhar no IGTV aqui para você continuar a falar. Então, espera só um pouquinho, tá? Para a gente poder dar continuidade. Eu peço desculpa a quem está vendo a gente pelo Facebook, mas o Instagram tem isso, né? De, infelizmente, travar com 1 hora. E aí, para os nossos colegas aqui que estão vendo pelo Instagram não ficarem sem essa live, deixa eu salvar aqui essa live como o primeiro bloco da live sobre educação e cultura, né? Então, mas continua falando aí, Diogo, sobre isso aí, daqui a pouco a gente retoma aqui no Instagram. Isso. Então, assim, mesmo que a proposta, como eu estava dizendo, seja que haja a militarização no campo administrativo, a gente viu, né, nas escolas que já existem nesse caminho, que o campo administrativo interfere diretamente no campo pedagógico. Né? Toda escola, isso em geral, seja escola militar ou não, o campo administrativo ele precisa servir como base para o pedagógico, e não o contrário. Nas escolas, o principal é a área pedagógica. Então, o administrativo está ali para ser suporte, né? E não para dar orientação, não para dar direcionamento para a área pedagógica. Administrativo é administrativo, né? Pedagógico é pedagógico. Eu e Renato aqui, a gente trabalha em escola, né? Acredito que tenha vários professores aí assistindo a gente. A Nilva está aqui, ela é diretora, ela assistiu também com a gente no Instagram. Mas o que precisa ser feito é uma conjunção entre administração e pedagógico. E não dois diferentes. Não funciona. Não vai funcionar. Militarização das escolas é uma proposta que a gente não concorda, vai de encontro à nossa ideia de educação e a gente entende que não vai funcionar isso. Por isso a gente apoia. Diogão, te chamei aí no Instagram para a gente voltar ao vivo pelo Instagram, né? Tem gente já entrando novamente para nos ver.
Então, se você puder aceitar aí o convite pelo Instagram para a gente dar continuidade. Vamos lá. Estou mandando aí. Eu te mandei o convite, apareceu para você? Ainda não. Não apareceu? Não, mas eu mandei para você também a solicitação. Também não apareceu. Então, deixa eu. Vamos ver que vai Bom, aparecer, gente. Vai aparecer. convidar. Vê aí se aparece. Fazer uma transmissão ao vivo com o Diogo. Agora foi, Nada agora está ainda? indo. Está indo, Agora foi? tá indo. Bom, Foi. nosso camarada co-prefeito, professor Diogo Souza, já entrou aí agora, então podemos continuar pelo Instagram, assim como estamos pelo Facebook. Diogo Souza, professor Diogo Souza, nosso co-prefeito, estava respondendo sobre a pergunta da Janice Chaves no Facebook acerca das escolas militares, né? E a gente vai dar continuidade agora a esse segundo bloco, falando um pouquinho sobre cultura. Mas antes, as pessoas estão acenando e comentando aí no Instagram. A Ana Luísa Amorim acenando, minha ex-aluna. Um beijo, Ana. Obrigado pela presença. A Bárbara Kelly também acenando de novo. Rodrigo Lentes e a Carol Murta entraram aí. A Silva acenando, Silva, diretamente de Unamar. O Arthur Simões comentou, grande professor, né? Aí, obrigado para os dois, né? A Ana Fernanda acenando de novo, e a Eloviana, Heloísa Viana, professora também, comigo lá em Iguaba Grande, né, acenando. A Ana Fernanda, ela nos fez uma pergunta sobre as nossas propostas na área de cultura. Então, agora nós vamos falar diretamente sobre cultura para a galera, tá? Antes, Janice Chaves falou que a nossa resposta foi maravilhosa, e a Madu colocou algumas coisas que não aparecem aqui, não sei o que foram, e o Tiago Valadares, excelente, Diogo, perfeito. Então, na área da cultura, Ana e todos que nos veem, tá? Nós temos algumas propostas que colocam também diretamente o fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura. Nós somos dois candidatos que temos essa questão do diálogo com a população, com a sociedade civil, né, com os trabalhadores da área, como algo totalmente importante para a construção de políticas públicas nas áreas. Então, o Conselho Municipal de Cultura, assim como os conselhos diversos que existem na nossa cidade, eles serão aí órgãos formuladores de políticas públicas junto com o nosso governo. Né? Isso está no nosso plano de governo, tá? A gente não está inventando nada. Nós estamos aí interessados em construir, junto a esse conselho, um fundo municipal de cultura, para que a gente possa investir de verdade nesse setor que também é tão esquecido na nossa cidade. E quando a gente fala de cultura, nós temos que integrar a cultura com a educação, por isso que nós estamos fazendo essa live de educação e cultura. Né? Nós achamos que a cultura, quando é integrada a esse sistema de educação, ela dá uma incrementada também nas atividades que são extracurriculares e que podem ser propiciadas para os convívios dos alunos aí na nossa cidade, né, Diogão? Isso, né? A gente está pensando exatamente nessa forma de trabalho intersetorial, né? O trabalho em conjunto, né? Apesar da gente ter a proposta de criar uma Secretaria Municipal de Cultura, né? Isso está dentro do nosso plano de governo, mas essa secretaria não trabalharia de forma independente, né? A gente trabalharia de forma em conjunta com a educação e com a saúde e a assistência social, porque são três áreas que precisam muito, né, estar interligadas com a cultura, né? A gente está falando de cultura, mas eu vou voltar lá atrás na educação, que a gente tem uma proposta muito bacana de educação que fala de cultura. Por exemplo, a gente tem a proposta lá na educação que fala sobre a. Deixa eu pegar aqui, ó.
Projeto Talentos da Aldeia, né? O que a gente vai promover dentro das escolas? Né? A gente vai promover dentro das escolas atividades culturais que valorizem os talentos dos alunos e dos profissionais de educação, né? Ao final desse projeto, anualmente, a gente vai criar um grande show de talentos no Teatro Municipal, em forma de concurso, abrangendo várias categorias de acordo com a idade e os tipos de manifestações culturais desenvolvidos nas escolas. Dança, capoeira, canto, enfim. Né? Então, a gente consegue elaborar um projeto de cultura nas 44 escolas do município, 44 ou 46, né, escolas do município, e que vai abranger o município inteiro numa culminância gigante de um show de talentos, né, em forma de concurso. Isso a gente valoriza tanto os profissionais de educação, também como os profissionais da cultura, que é muito importante, né, a gente fazer exatamente essa ligação de uma secretaria com a outra. A Ana Fernanda, né? A gente vai continuar falando sobre as nossas propostas, tá? Mas a Ana Fernanda, ela fez uma pergunta aqui, foi como vocês veem a preservação do patrimônio histórico na cidade? Essa pergunta foi feita pelo Instagram, por isso que não está aparecendo aí na live do Facebook. E, Ana, a gente tem que entender que patrimônio cultural, né, assim como eu tenho certeza que você sabe, né, mas só para explicar para a grande maioria das pessoas, né, patrimônio cultural não é só o material, né, ele também tem a questão do patrimônio imaterial. Nós temos essas duas vertentes, né, e isso tem que ser muito bem compreendida pela população, porque nós temos diversas questões artísticas do nosso município que podem ser incluídas como patrimônio cultural e material da cidade. Nós temos o Fest Verão, por exemplo, que é algo cultural já da nossa cidade, que pode ser um patrimônio material, imaterial, cultural e material de nossa cidade. Mas, para além disso, nós temos os patrimônios materiais, né? A Casa dos Azulejos, por exemplo, hoje é algo privado, né? Infelizmente, nós hoje estamos nas mãos dessas questões privadas, né? Dessas pessoas que detêm a propriedade daquilo, mas nós devemos, junto com essas pessoas, ajudar na preservação e também no incentivo para que outras pessoas, principalmente a nossa comunidade escolar, os nossos moradores da cidade, conheçam mais sobre a história dessa cidade através dos seus patrimônios culturais. Então, nós temos que incentivar um turismo que seja cultural também, um turismo que possa envolver toda a história da nossa cidade, uma história que é muito importante para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e para o desenvolvimento do nosso país. Né? Então, nós temos que juntar tudo isso, junto com os trabalhadores da área. Nós queremos, dentro dessa situação, nós queremos fazer um planejamento cultural, né, para a gente realizar um mapeamento sociocultural em cada bairro dessa cidade. A gente tem que parar de falar de cultura somente no centro da cidade. Nós não temos só o teatro municipal, né? Nós temos que falar de cultura nos bairros, nas praças públicas, em todo o espaço público, para transformar essa cidade em uma cidade de direitos. Então, nós queremos também fazer São Pedro da Aldeia, um grande museu a céu aberto, tá? Como assim um museu a céu aberto? Nós temos diversos exemplos. Eu tenho um exemplo muito legal, que é uma cidade que se chama San Gregório, tá? Lá do Uruguai. E essa cidade, ela tem diversos grafites, diversas pinturas, diversos desenhos nas ruas da cidade, nos muros das ruas dessa cidade. Então, por que nós também não podemos fazer um mapeamento dessas pessoas que trabalham com pintura, que trabalham com grafite, né, que trabalham com essa forma artística na cidade, para a gente poder pintar cada muro, cada espaço público e fazer de São Pedro da Aldeia um grande museu a céu aberto, né? E traz muito turista, traz uma forma muito interessante de se dialogar com a cultura popular, com a cultura de massas, né? Que é o grafite, por exemplo.
Nós temos que sair do centro da cidade. Vamos ter, obviamente, centro da cidade, mas temos que ir para os bairros periféricos. Nós temos que dialogar com essas pessoas que são tão carentes do poder público, de apoio do poder público, para poder fazermos lonas culturais, para poder fazermos anfiteatros em algumas praças, para fazermos rodas de leitura, contação de história, oficinas literárias na nossa cidade, e isso tudo está ligado aos agentes culturais do nosso município, que terão total apoio do nosso governo, né? Então, para além disso, nós vamos aí criar um cargo de assistente de produção cultural, né? Isso está no nosso plano de governo, né? A Secretaria Municipal de Cultura, e nós vamos criar uma Secretaria Municipal de Cultura, tá? Que hoje é uma coordenadoria, né? Não é uma secretaria. Nós vamos criar uma Secretaria Municipal de Cultura. É uma subsecretaria, perfeito, né? E nós vamos integrar esse responsável por buscar esses coletivos artísticos, esses profissionais, esses agentes culturais da cidade, para poder integrar ele, promover cursos, promover programas de assistência técnica também para esses profissionais, né, Diogo? E, Fernanda, você tocou no assunto que é muito legal, né? Primeiro que é a questão da... Ana Fernanda, não é isso? Ana Fernanda, isso. Isso. Então, ela tocou no assunto que é muito bacana, que é a Escola Municipal de Artes, que fica ali atrás do teatro, né? Então, olha só, mais um momento da gente fazer essa integração do sistema cultural e educacional, né? Isso está na nossa proposta de governo, né? Isso está na nossa proposta de governo. E investir na Escola de Arte Municipal. Outra coisa que você tocou, que eu achei muito interessante, que eu fiquei aqui pensando, eu sou adeense desde que nasci, né? De nascença, vamos dizer assim. E desde pequeno, eu morando aqui no Boqueirão, no bairro do Boqueirão, eu via aqueles pescadores trançarem as redes com uma habilidade gigante. Eles sentados ali à beira da laguna, trançando aquelas redes muito rápido, e em algumas horas já tinha uma rede imensa ali. Eu achava aquilo incrível, né? Então, a pesca no nosso município, ela se torna um patrimônio cultural nosso, né? Então, a valorização da pesca, a valorização do pescador, ele também é parte da nossa cultura. Eu cresci vendo isso. Eu cresci pegando caiaque emprestado de vizinho para ir lá no gancho da tainha ver como é que funcionava aquele gancho. E ficava mergulhando para ver como é que era as redes ali embaixo, e a tainha não tinha onde sair, e ficava pulando. E isso até hoje tem lá no Boqueirão, né? Hoje eu estou morando aqui no Poço Fundo. Então, eu vejo aqui da minha casa, eu consigo ver a Laguna de Araruama e vejo todos os ranchos lá de tainha e acho aquilo ali maravilhoso, né? A construção de uma canoa inteira, né? E como aquele pescador consegue fazer os remendos nos buracos ali. Gente, isso é impressionante, gente. Quem vive em São Pedro da Aldeia precisa valorizar isso. Nós somos cidadãos daqui. Nós temos que valorizar isso. Né? E eu fico muito feliz de ver os pescadores e ao mesmo tempo, eu fico um pouco triste porque eu não estou vendo a juventude se engajando nisso. Né? É como se isso ficasse para os mais velhos. Né? Os mais novos não estão se engajando muito naquilo que São Pedro da Aldeia traz de cultural, pouco trabalhado. Né? Então, acho importante a gente trabalhar isso. Esse diálogo com agentes culturais ele é fundamental para que a gente possa trabalhar a cultura do nosso município. O Vini Mello falando aí, ó, o tipo de pesca artesanal com a técnica do gancho é uma atividade cultural. Né? Nosso poder público deveria explorar ela como forma de turismo cultural, onde o turista de barco teria experiência de conhecer, né, e entender como é específica essa técnica. Sim, é muito específica, Vini. E eu ficava mergulhando lá para entender isso. Eu achava maravilhoso. Gente, a pesca de gancho de camarão, gente, é uma artimanha tão bem feita aqui na Lagoa, né, que só quem entrou para ver como é que o gancho de camarão é feito, que fica pensando, caramba, como é que esses caras pensaram nisso?
né? É maravilhoso isso e a gente tem que valorizar isso mesmo. É isso, é isso. São muitas questões, né? E a gente pode valorizar isso também junto com a educação, né? Então, se a gente, o professor Diogo, ele traz essa necessidade de colocar a juventude, de colocar as crianças em contato direto com toda essa questão cultural que nós temos da pesca artesanal e de diversas outras, né, na nossa cidade. E o Tiago Valadares, ele comenta aí, né, a Casa da Flor é um patrimônio cultural que poderia ser mais divulgado e visitado. Com certeza, também é um lugar privado, né, assim como a Casa dos Azulejos. Mas nós podemos, com toda certeza, fazer uma parceria com o dono, né, poder colocar ela no mapa cultural dessa cidade. A maioria, eu vou falar, e isso é uma questão real, a maioria da população de São Pedro Aldeia não conhece a Casa da Flor, nunca foi a Casa da Flor. Já pode ter ouvido falar sobre, mas nunca esteve presente na Casa da Flor. Então nós temos que fazer essa parceria para a gente poder colocar a cultura do nosso município em evidência, resgatar as histórias, resgatar esse patrimônio cultural, tanto material e imaterial que a nossa cidade tem, e colocar ele em evidência. Né? O Tiago Valadares comenta que fica na periferia, exatamente, fica ali entre o Vinhateiro e o bairro São João, entre o Vinhateiro e o bairro São João ali. Todas as sextas-feiras eu passo ali, porque é o caminho que eu faço para ir dar aula na escola que eu dou aula no bairro São João. Então, e eu vejo com muita tristeza, né? A Ana Fernanda, ela comenta que a Casa da Flor ela é tombada pelo IFAM, exatamente. Ela é tombada pelo IFAM, né? Então, ela é reconhecida pelo Instituto de Patrimônio Humano e Artístico Nacional, né? Então, reconhecido como um patrimônio cultural, e é daqui de São Pedro da Aldeia. Poucas pessoas sabem disso, então e a aí, gente Renato? Fala, Diogo, pode falar. A gente está falando de patrimônio cultural da nossa cidade que não é valorizado e que fica na periferia. Gente, existe um quilombo em São Pedro da Aldeia, né? Existe, né? Os descendentes de quilombo. A gente falou da escola quilombola porque aquela área é a área de quilombo e a cultura quilombola é muito rica, né? E a gente precisa valorizar a cultura quilombola, que está no nosso município, está na periferia e pouca gente conhece. Quando me perguntam, quando eu dou aula lá no curso normal, Renato, no Feliciano Sodré, eu dou aula para as futuras professoras, né? E quando as meninas, né, a maioria é meninas, por isso que eu falo menina, mas eu tenho alunos homens também, mas quando elas me perguntam assim, mas a escola quilombola, por que o nome é quilombola? Porque ela trabalha, né, a cultura quilombola. E ela precisa trabalhar essa cultura. E é uma cultura muito rica que é pouco divulgada no nosso município. Né? A cultura trazida dos negros, dos africanos que enfrentaram a escravidão, que fugiram, que foram mortos, criaram seus quilombos ali e mantiveram as suas culturas, né? Mantiveram as suas formas de vida, seu cultivo, né? Os legumes, as verduras, as formas de plantio, né? A mandioca, né? O milho, como eles faziam o café, enfim, é muito legal isso. E eles têm lá instrumentos, né? De muito tempo, instrumentos de décadas atrás, né? Que a gente olha e é o patrimônio histórico. Né? É a cultura do nosso município, o patrimônio histórico que a gente tem e que a gente precisa valorizar, né? Além da pesca, a cultura quilombola que tem no nosso município. Perfeito, Diogo. Para quem não conhece, o Quilombo aqui em São Pedro fica ali no bairro de Botafogo, né? Que tem uma divisa entre São Pedro e Cabo Frio. E é sempre importante tocar na questão cultural do quilombola, que é muito esquecido aqui, né? As religiões de matriz africanas também, que são muito discriminadas na nossa sociedade. Então, nós temos que colocar
e resgatar tudo isso para que nossa cidade possa respeitar todas as religiões, possa respeitar e entender a importância dos quilombos no nosso país, não só em São Pedro da Aldeia, mas no nosso país. E a gente pode fazer também uma união da educação com a cultura e explorar de forma educacional essas áreas para que a gente possa melhorar o entendimento da nossa população. O Diogo é professor de disciplinas pedagógicas, né, dentro do Feliciano Sodré, da Escola Estadual Tradicional, Colégio Estadual Feliciano Sodré. Ele está diretamente, e é orientador educacional, né, Diogo, na prefeitura. Então, ele está diretamente ligado à construção dos futuros professores, dos futuros profissionais e dos futuros alunos, dos alunos, né, dos futuros cidadãos dessa cidade. Então, a gente quer introduzir toda essa questão cultural para dentro da educação e transformar também a Subsecretaria de Cultura em uma secretaria. Nós temos que ter um órgão específico para dar respeito e para dar todo o apoio aos profissionais daquela área, né? O Vini Melo comenta aqui se nós já comemos, algum de vocês já comeram sola aqui na aldeia. Resgatar a produção e promover festivais com comidas típicas da aldeia seria uma ótima ideia. Sola é um doce típico quilombola, feito de goma de aipim, amendoim e cozido na folha de bananeira. Vini, eu confesso que eu nunca tinha nem ouvido falar, olha só, não tinha ouvido falar sobre sola e não conhecia, mas é também um déficit que nós temos, né, em relação a isso, que a gente tem que sanar, né? É interessantíssimo a gente entender que tem uma comida típica que é produzida aqui em um quilombo nosso e que a gente tem que mostrar isso através de festivais, promover isso através de festivais de comidas típicas na aldeia, né? Também é uma ótima ideia. Nós temos esse projeto, tá, Vini, de fazer todo mês, e aí continuando a falar de cultura e juntando um pouco com turismo, né? Nós temos a ideia de fazer todos os meses, no mínimo, um evento, tá, dentro do município de São Pedro da Aldeia. E alguns desses eventos serão ligados à cultura. E um desses eventos seria um festival de comidas típicas, tá, do nosso município, que vai juntar toda a questão dos pescados, também pode juntar com a questão da comida quilombola, né? Então, uma das nossas propostas também está ligado com isso. O Vini Melo comentou que eu comi muito, porém não vejo mais ninguém vendendo. A Ana Fernanda, Vini, aqui na nossa live do Instagram, comentou que tem na feira. Tá? Na feira de sexta-feira tem a sola, pelo menos é o que a Ana Fernanda comentou aqui no nosso Instagram. Então pode ser que na feira você encontre. Bom, nós estamos chegando a 1h33, estamos chegando ao fim da nossa live, né? É muito legal que a gente faça essa live, é muito importante que vocês conheçam, participem, façam as perguntas, e a gente está aberto para isso. É importante deixar muito claro, nossa construção é uma construção coletiva, plural, que quer ouvir vocês. Então, nesse sentido, para além das lives, para além das redes sociais, quem quiser também nos procurar, conversar, né, com toda a distância necessária nesse momento de pandemia, com toda a responsabilidade que nós temos, tanto é que não estamos ainda indo às ruas, porque teve um pedido, uma solicitação do Márcio, que é o juiz, o excelentíssimo juiz daqui da nossa cidade, que solicitou que até o dia 20 desse mês não tivessem carreatas, não tivessem passeatas, então nós estamos evitando. Por essa razão, ainda não fomos às ruas, mas porque respeitamos a lei. Nós não estamos agindo como outras candidaturas estão fazendo. Então, a partir do dia 20, com tranquilidade, dentro de toda a responsabilidade que temos por essa pandemia, vamos estar começando a ir às ruas com as nossas
com os nossos panfletos, com os nossos adesivos. Já começamos a colar adesivos nos carros de quem nos apoia. Então, quem quiser, tá? Poxa, Renato, eu posso te ajudar colando um adesivo no meu carro. É só marcar comigo, com o Diogo, a gente vai atrás de você, a gente cola esse adesivo para você. Quem quiser adesivo para colar, né, aqui na camisa, poxa, eu não tenho carro, ou então eu tenho carro, mas eu não quero colocar, não há problema nenhum, né? Cada um tem essa questão. Mas, poxa, me dá um adesivo que eu colo quando eu sair, né? Então, eu posso estar te procurando, posso estar te dando esse adesivo também. Pode, quem quiser e puder também pegar panfleto. Poxa, Renato, me dá aí 100 panfletinhos que eu vou distribuir para os meus amigos, para os meus familiares. Eu quero ganhar voto para você, não quero ir para a rua, mas eu posso conversar com os meus familiares, com os meus pais, com os meus amigos, colegas de trabalho. Então, é essa política do tostão contra o milhão, né? Porque eles gastam milhões. Nós estamos gastando o que nós temos de recurso. Então, nós precisamos da ajuda de vocês para que a gente possa estar mostrando à população a nossa candidatura. É muito difícil, nós não temos dinheiro e, infelizmente, a gente sabe que eles contratam, os outros candidatos contratam diversas pessoas, fizeram camisa, que é algo também proibido, né, pela Justiça Eleitoral, mas fizeram camisas, distribuíram essas camisas, né, e a gente não tem nada disso. Mas com a ajuda de alguns amigos, alguns que nos ofereceram, por exemplo, 10 vídeos que eu e o Diogo fizemos, gratuitamente, um amigo que fez um jingle que vai ser lançado aí na semana que vem, o nosso jingle, finalmente, né? Acho que o Diogo nem sabia disso, né? Nem sabia. Eu não falei, era surpresa, né? Então, nós estamos ganhando algumas ajudas gratuitas das pessoas que gostam da gente, que veem o pessoal como uma alternativa, que veem a coerência, a independência do nosso partido. E se você puder nos ajudar com alguns minutos, distribuindo o panfleto, saindo com adesivo, a gente agradece muito. Nas redes sociais, quem não puder sair, quem não quiser distribuir panfleto, mas mostrar para sua família, mandar o nosso plano de governo, discutir e nos ajudar, né, Diogo? Isso, isso. E o que o Renato falou agora é muito importante, gente, porque assim, a gente sabe que a gente está vivendo um momento de pandemia. Então a gente entende que você quer proteger a si mesmo e as pessoas que você ama. Então fala assim, poxa, Diogo, olha só, não quero sair para distribuir panfleto, não. Ok, ótimo, né? Muito bom. Então, pode compartilhar na internet, né? A gente tem o Instagram, Renato Reis Pessoal, Renato Reis Pessoal 50, que está lá sendo alimentado pelas nossas propostas, e isso é uma coisa muito bacana de se falar. Nós estamos colocando apenas propostas, né, nas nossas redes sociais. São imagens, são vídeos, então você pode ir, compartilha lá para a gente. Se você acredita na gente, se você quer nos ajudar, né? Caramba, a gente vai agradecer muito. Eu vou ficar até emocionado de verdade com a ajuda de vocês. Chega lá, compartilha, né? Vamos fazer a nossa cidade crescer, né? A nossa campanha, nosso mandato, ele tem essa proposta de ser um mandato coletivo mesmo. Por isso que quando a gente fala de cultura, de educação, a gente está falando de ir até os lugares, né? De fazer um mapeamento, por exemplo, sociocultural de cada bairro de nossa cidade, para conhecer as diferentes formas de expressão de cultura de cada bairro, né? E a partir daí poder incentivar isso, né? Poder incentivar que aquele território medir a influência que tem de equipamentos culturais em cada funcionamento, para desenvolver, junto com o Conselho Municipal de Cultura, políticas de incentivo para aquele bairro, né? Então, isso está no nosso plano de governo. Isso dá para fazer? Dá. O que a gente está apresentando como plano de governo não é um plano demagógico, não é um plano que a gente está tirando, um plano utópico. Claro que não, a gente não está aqui para vender um peixe
que a gente não vai conseguir pescar. A gente está aqui vendendo peixe que a gente sabe, a gente tem consciência de que a gente consegue ofertar esse peixe e a população inteira se alimentar desse peixe de forma boa. Então, assim, vem com a gente, compartilhe as nossas propostas, compartilhe os nossos vídeos, as nossas imagens nas redes sociais. E se você puder, né, colhe os adesivos aí, cola no carro. Ah, não tenho carro, não tem problema, cola na moto, cola na bicicleta, cola no peito, na camisa, e vem junto com a gente, que a ajuda de vocês é essencial para a gente vencer toda essa velha política que está aí. Só com a ajuda de vocês que a gente vai conseguir vencer. Sem ela, a gente vai se manter nessa velha política, nesse velho esquema que São Pedro da Aldeia está aí há tantos anos. Perfeito, Diogão. Para a gente fechar, então, mandar um abraço às outras pessoas que acenaram aqui, a Fernanda Tinoco, né? Orientadora e coordenadora do professor Elias, da escola Professor Elias. Obrigado pela presença. Nós temos a Riele Gonçalves também acenando, a Gisele Gomes, Diego Queiroz, meu amigão Diego Queiroz, Marcelo Oliveira também, Débora Kelly. Então, tem muita gente que passou aqui, a Ana Maria Mariana, a Fernanda Lopes Barroso, tem gente até, ó, a Kiara, lá da Argentina, obrigado pela presença, e a Ayla Amorim. Então, obrigado a todos e todas que ficaram até agora nos assistindo. 1 hora e 40 minutos de live. A gente entende que às vezes é difícil prestar atenção, conseguir ver tudo, mas vai ficar gravado. Quem quiser depois olhar tudo direitinho, ver as nossas respostas, fique à vontade de nos procurar. Obrigado por tudo. Diogo Carramilo, meu grande melhor amigo, apareceu agora aí, vota em 50, a Larissa Nunes também. Obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês. No dia 15 de novembro, vote 50, votem Renato Reis e professor Diogo Souza, para a gente transformar São Pedro da Aldeia. Essa eleição está sendo muito polarizada, são 9 candidatos, então temos chance sim de ganhar, porque a votação vai ser muito dividida. Então, não tem essa de que não tem chance, não tem. Temos muita chance de sermos eleitos, porque temos sim as melhores propostas e ainda iremos às ruas com toda a nossa força, a nossa garra e a nossa luta, porque só a luta muda a vida. Beijo para todos vocês, bom final de semana, boa noite e até semana que vem com a live sobre saúde. Ok? Semana que vem, dia 24 de outubro, live sobre saúde, no mesmo horário, de 19 horas e no mesmo local. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos e todas. Boa noite, gente. Um grande abraço. Vou mandar um abraço aqui para a Melissa, psicóloga, minha amiga que entrou aí no Instagram. Melissa, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até semana que vem, live sobre saúde. E é isso, vamos embora. Janice, obrigado. Eu voto professor, voto 50. Vote 50 dia 15. Renato Reis e professor Diogo Souza. Abraço, gente. Valeu. Muito obrigado.